Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando pensa na região Nordeste aqui do país? É difícil pensar em algo único, afinal são 9 estados na região, cada um com a sua cultura, ritmos, sabores e, claro, autores, até porque estamos em um programa de literatura. Pronto para mergulhar em uma experiência literária pela região? Então, já sabe, pega o seu café e vem comigo para o Literando. Como eu disse, a riqueza da pluralidade da região também influencia na quantidade de autores incríveis que encontramos por lá. E começamos com Ariano Suassuna, que representa o estado da Paraíba. E nada melhor do que apresentá-lo com as suas próprias palavras. Tem uma citação que eu acho genial, em que ele diz assim: "A arte para mim não é produto de mercado. A arte para mim é missão, vocação e festa." Sem dúvidas, o grande destaque de sua produção é O Alto da Compadecida, escrita em 1955 e transformada em peça teatral que até hoje impressiona pelo jeito único de representar o sertão, com personagens icônicos. Você deve se lembrar de João Grilo e, claro, do Chicó e a sua sabedoria do "não sei, só sei que foi assim". Um outro marco importante na história de Suassuna foi a criação do que ficou conhecido como movimento armorial, que pode ser explicado como a intenção de mesclar a cultura popular nordestina com a cultura erudita europeia. E por falar em tradição e nas diferentes formas e formatos de representar uma cultura, agora vamos falar sobre a literatura de cordel. E para entender mais sobre isso, eu conversei com a Beth Baltar, que é pesquisadora apaixonada pelo assunto. Inclusive, ela tem uma coleção enorme de cordéis. Bora conferir. A região Nordeste, ela se dá por alguns fatos históricos, na verdade, né? A literatura ela chega no Brasil pela colonização, né? Desde esses tempos, né, primórdios, que a literatura chega ao Nordeste. E consequentemente, a força maior da região em relação a esse tipo de literatura. Além do que o poeta Leandro Gomes de Barros, né, que é considerado o pai da literatura de cordel, ele é paraibano da cidade de Patos, né? Então, ele foi quem começou, porque vindo, né, desse período da colonização, ele veio através da oralidade, mas a partir de Leandro Gomes de Barros é que os folhetos começaram, aliás, o cordel começou a ser impresso. É uma literatura que também tem regras, tem métrica, tem rima e tem oração. E tem vários tipos de métricas, que aí fica a critério de cada poeta. Alguns poetas, eles começavam, digamos, a declamar muito antes de escrever o cordel, né? E isso eles faziam nas feiras livres. Nas feiras livres. Então, a palavra cordel, aí depois com a impressão dos folhetos, o folheto era pendurado em cordas, e daí o nome cordel, né, que vem de cordas. Então, ficou folheto de cordel, né? O folheto, né, impresso, ele veio por esse motivo. Quando o assunto é literatura no Nordeste, um nome não pode ficar de fora. Shaya Pinkhasvona Lispector,
Ou melhor, Clarice Lispector. O nome já entrega suas raízes europeias. Ela sai junto com a família da Ucrânia em 1922 e no Nordeste encontra um lar. A maior parte de sua infância é no Recife, a capital pernambucana. Apesar de ser uma das maiores representantes de nossa literatura mundo afora, sendo traduzida para mais de 32 idiomas, Clarice não é alguém fácil de se definir. Uma vez, o próprio Carlos Drummond de Andrade a classificou como alguém misteriosa, dona de um certo encantamento. E sobre ela eu conversei com um pesquisador especialista em literatura nordestina, Luciano Brito. Eu comecei a ler literatura praticamente com Clarice Lispector, né, ali pelos 14, 15 anos, e ao ponto de que todas as outras leituras que eu fazia, eu comparava com Clarice Lispector, eu media, né, o valor de acordo com se parecia um Clarice Lispector. Uma coisa horrível, mas acontece com muita gente que lê Clarice Lispector, né, Clarice Lispector depois fica totalmente absorvido por essa obra. Bem, como que eu apresentaria, né? Eu diria para alguém de coração aberto, ler a obra de Clarice Lispector, sem muitos preconceitos, sem muitas ideias pré-estabelecidas. Eu observei, por exemplo, na escola, né, na minha escola em Fortaleza, que era tida como escritora difícil, que não deve ser lida assim de cara. Eu acho que isso é algo que não deve acontecer, porque o estudante vai ficar intimidado, né, por Clarice Lispector, ele vai acabar bloqueando, talvez, na leitura. E como a própria Clarice diz, né, ela já conheceu professores, na época do seu vivente, né, professores que não entendiam nada da obra, e, por outro lado, uma aluna ensino médio que tinha a paixão de jogar com um livro de cabeceira. Então, realmente, eu acredito que essa variação de sensibilidade, ela não depende de questões cognitivas, inteligência, hábito com texto. Eu acho que se a pessoa vai de coração aberto para Clarice Lispector, é o melhor caminho. Antes de me organizar, tenho que me desorganizar internamente, para experimentar o primeiro e passageiro estado de liberdade, da liberdade de errar, cair e levantar-me. Mas se eu esperar compreender para aceitar as coisas, nunca o ato de entrega se fará. Esse é um trechinho de Água Viva, meu romance predileto da autora. Ela também escreveu Paixão Segundo GH, Perto de um Coração Selvagem e Laços de Família. Mas uma dica, Clarice também escreve perfeitamente contos e crônicas, que definitivamente valem a leitura. Uma escritora marcada pelo íntimo, pelo fluxo de consciência e também pelo cotidiano. Quem também é fã de Clarice Lispector, assim como eu, é o Lucas Alves, que me contou um pouquinho da sua história com a autora. Oi, Jéssica, tudo bem? Eu sou o Lucas. Eu vim aqui para contar um pouquinho sobre o meu contato com a Clarice Lispector. O meu contato se deu logo no final do ensino médio, eu estava bem distante das minhas leituras e assim, a minha professora de literatura na época sugeriu para a turma para a gente ler A Hora da Estrela. E eu pensei, nossa, que coisa mais diferente, porque era uma autora que eu ouvia dizer assim, nossa, ela escreve difícil, é algo assim muito inalcançável, eu tinha essa visão dela. Mas a partir do momento que eu peguei o livro, foi amor à primeira lida, por assim dizer. Quando eu comecei a ler A Hora da Estrela, foi algo assim tão visceral, algo que me cativou muito, assim. E acabou que eu não tive muita escolha. Eu acabei sendo seduzido pelo universo que ela constrói. Já com relação ao livro preferido, é difícil. Eu costumo dizer assim que eu tenho dois. É A Bela e a Fera, um livro de contos, e o romance, Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. A Bela e a Fera por causa do conto Gertrudes Pede um Conselho, que é a personagem principal, ela é uma adolescente, assim, meio perdida com a vida, e na época que eu li eu estava bem nessa transição entre adolescência e me tornar um adulto, assim, os mistérios, uau, grandes coisas assim que acontecem na vida adulta. E essas são as minhas duas dicas de leitura da Clarice. E que tal começar esse bloco conhecendo outro estado nordestino a partir da literatura? Agora é a vez do Ceará.
E por falar em Ceará, não tem como não se lembrar de Raquel de Queiroz, a primeira escritora mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras em 1977. Raquel nasceu em 1910, em Fortaleza. Além de escritora, também foi jornalista e tradutora. A sua vida e obra são marcadas pelo engajamento político e pelo olhar sempre atento às questões sociais de seu tempo. O seu grande romance é O 15, de 1930. Nele, conhecemos Chico Bento e Cordulina e encontramos a descrição da realidade enfrentada pelos personagens nordestinos, que lutam pela sobrevivência em meio à injustiça social. Outra obra importante é As Três Marias, que conta a história de 3 mulheres de diferentes gerações. Se você nunca leu nada da Raquel, pode esperar uma linguagem acessível, mas profunda, que mistura sensibilidade e realidade, com personagens complexas que mostram a qualidade da escrita da autora. No caso da Raquel, a personagem principal vai ser a mulher. E ela fala que sempre trabalha essa questão da mulher, não de uma forma feminista, mas de uma forma feminina, mas já mostrando a força da mulher, né? Então tem essa relação de trazer o feminismo, né, de forma feminina, esse empoderamento, e ela conseguiu sobressair entre aquela geração de romancistas, homens, que é difícil até hoje, né, lidar com essa visão, né, da mulher na literatura, que não são muitas mulheres, assim, nós temos muitas hoje mulheres, mas os destaques não são tantos, e ela conseguiu se destacar no meio dessa geração, falando de um tema muito forte, muito dela, que ela conhecia muito bem da sua região, um tema de dor, de miséria, de seca, e um romance muito forte, né? Não só no tema, como também nessa visão de mostrar a força da mulher. Nós tivemos a nossa Raquel lá no Nordeste, com as questões nordestinas, com as personagens nordestinas, assim também como a própria Clarice tem A Hora da Estrela, uma personagem nordestina, era uma personagem assim que era nada, era uma personagem que era do nada para o nada, né? Muito frágil, e ao contrário das personagens da Raquel, que eram mulheres fortes. Então essa é a nossa Raquel de Queiroz, a grande escritora, romancista da geração de 1930, que deu o seu recado no passado, no presente e estará sempre no futuro. Ainda nas terras do Ceará, encontramos também as memórias de outro autor, dessa vez José de Alencar. Nascido em 1829, ele é conhecido por escrever sobre temas ligados à colonização, povos indígenas e a relação entre grupos de culturas e origens diferentes. Com livros que transitam entre o ambiente da natureza e a zona urbana, José de Alencar é o autor de obras como O Guarani, Iracema, Senhora e Lucila. Considerado como um dos nomes do romantismo indianista, ele é conhecido por uma linguagem repleta de descrições. E também não é difícil encontrar temas como relações de poder, lutas de classe e discursos que pesquisadores definem como nacionalistas. Olá, eu sou Isabela, eu estou muito honrada pelo convite de aparecer aqui e hoje eu vim falar um pouco sobre a minha relação com a leitura e principalmente com a literatura nordestina. Eu sou baiana, sou teropolitana, sou apaixonada pela cidade de Salvador, sou formada em arquitetura e urbanismo e produzo conteúdo literário para o YouTube e para o Instagram. Para você me encontrar lá é só pesquisar pelo meu nome que vai aparecer para você. Comecei lá em 2014 falando sobre livros em um blog, fiquei lá até 2018, eu amava, sempre amei escrever sobre livros. E a partir de 2020, com a pandemia, eu criei um Instagram para voltar a falar sobre isso, porque eu tinha muita saudade. E aí eu também criei YouTube, comecei a fazer vídeos, me apaixonei e não parei mais. E eu fui apresentada à literatura nordestina ainda na escola, através dos livros de Jorge Amado. Até hoje ele é um dos meus autores favoritos, tem até um projeto no meu canal com os livros dele. Desde então eu só me apaixonei mais pela literatura brasileira,
principalmente nordestina. Eu acho que a literatura e também a arquitetura, elas se mesclam nesse sentido, são meios de transformação social. E eu gosto muito, muito disso, porque através dos livros, né, você consegue ter outras visões de mundo, experiências através da vida de outros personagens, repensar sobre a sua vida, sobre os seus princípios, refletir. É uma forma também de desmistificar muitos preconceitos, já que o Nordeste é uma região que sofre muitos preconceitos até hoje. E a nossa literatura é muito, muito rica. Temos coisas incríveis na literatura nordestina, tanto falando sobre o Nordeste típico que as pessoas conhecem, que é o Nordeste sertanejo, né, da seca, do sofrimento, e também os livros retratam esse Nordeste contemporâneo, que as pessoas não falam tanto, que é o Nordeste desenvolvido, das grandes cidades. Então, para resumir, uma das autoras nordestinas que eu mais amo, a minha autora nacional favorita, né, que eu considero como minha favorita, é Socorro Cioli. Eu queria indicar para vocês A Cabeça do Santo, que é um livro dela que eu sou completamente apaixonada, e como é um livro que eu acho que qualquer pessoa pode gostar, eu resolvi recomendá-lo. Ela escreveu esse livro durante um curso de escrita com ninguém mais ninguém menos do que Gabriel Garcia Marques. Socorro Cioli é uma autora cearense e esse livro se passa em uma cidade do Ceará. Vale a pena conhecer não só esse, como outros livros dela, mas eu quis falar especificamente desse aqui. Muito obrigada pela oportunidade de aparecer aqui, foi uma honra conhecer mais da literatura nordestina, que é muito, muito rica, e boa leitura para vocês. Até agora conversamos sobre os autores clássicos do Nordeste, mas há muita coisa boa sendo escrita nos dias de hoje e tem para todos os gostos. Prosa, poesia, romance, crônica, opções ótimas e alguma com certeza vai se encaixar perfeitamente em sua estante. E para representar essa literatura contemporânea, eu conversei com o Luciano, que mora aqui em Goiânia, mas nasceu lá em Alagoas. Quando eu penso em literatura nordestina, eu penso em uma literatura produzida por nordestinos, e não no estilo nordestino de escrever, em temas necessariamente que precisam ser necessariamente tratados pela escrita desses escritores, dessas escritoras. Então, quando eu penso nas minhas influências de escritores nordestinos, eu penso em Graciliano Ramos, obviamente, eu penso em escritores mais contemporâneos como Richard Plácido, Érica Santos, Henriette Vilela, Eliane Aceres, que para mim é uma das maiores contistas que eu já li na minha vida. Então eu acho que a literatura nordestina ela não tem nada a dever a ninguém, sabe? Eu acho que a gente está muito bem representado. E já que estamos falando de Alagoas, que tal conhecermos mais um autor de lá? Dessa vez, Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, considerado um dos maiores clássicos da literatura aqui no Brasil. Nesse livro, lidamos com a secura escancarada e com o peso da miséria. Apesar de falta e da ausência descrita em Vidas Secas, Graciliano tem uma ótima frase sobre os excessos. Comovo-me em excesso, por natureza e por ofício. Acho medonho alguém viver sem paixões. A leitura não é um ato passivo, né? A leitura é um ato político também, assim como a escrita é um ato político. Então, quando a gente pensa nesse Nordeste que foi criado, nessa invenção do Nordeste de um lugar que só escreve sobre esses temas específicos, e aí o Nordeste é uma região que vai escrever só literatura regionalista, seja lá o que isso signifique. E aí a universalidade da literatura fica restringida apenas para a região Sul e para a região Sudeste, né? Então, eu acho que, primeiro, é preciso ter uma ideia de reconhecimento da sua cultura local e também da própria diversidade da literatura brasileira. Porque se eu escolho ler apenas autores que vêm de um lugar específico, eu vou ter apenas uma visão de literatura, né? São várias visões diferentes, mas, assim, todas que vêm do mesmo lugar.
se eu diversifico essa minha leitura, esse meu repertório, eu vou ter um repertório mais diverso, e isso vai me ajudar a entender o mundo de uma maneira mais diversa também. Então, eu não falo não só em ler mais escritores nordestinos, mas também em ler mais escritores do Norte, do Centro-Oeste, ler mais mulheres, ler mais indígenas, pessoas negras, pessoas LGBTQIAPN+. Então, eu acho que toda essa diversidade reflete a sociedade brasileira. É um livro de poesia chamado Os Grilos que do Oitão me chamam. É um livro com poesias que tratam do local no qual eu cresci, no qual eu nasci e cresci, lá no interior do Nordeste, mais especificamente da Zona da Mata, alagoana. É uma forma de voltar para casa também. Eu já estou há uns 5, 6 anos longe de Alagoas. Já voltei para lá, obviamente, a visita, mas não moro lá todo esse tempo. Então, quando eu escrevo sobre a terra no qual eu nasci, eu me sinto mais próximo dela. E, de certa forma, também escrever me ajuda a seguir em frente. Eu acho que escrever é a minha forma de expressão no mundo, e eu acho que é importante que cada pessoa consiga encontrar a sua forma de se expressar. E a escrita é a minha forma de se expressar. Comunhão. Ouço lá fora o chamado, que soa primeiro em língua estrangeira. Abro espaço por entre as plantas do quintal, e o mundo lá fora me sorri úmido. Caminho ao cântico mais estridente, os grilos que do Oitão me chamam. E da feira de sábado, recordo conversas que me chegam em ruídos. Embora me falte o dizer em comum, triunfo em comunhão. Calango sob o monturo frio, pilha que jamais arrefece por dentro. Almejo o íntimo do outro. O salto da rã durante a chuva, o voo da mosca à mesa do almoço, o olhar do cão me decifra. Eu escolhi alguns livros para trazer. Isso aqui, por exemplo, é da Érica Santos, uma autora que eu já mencionei aqui. Ela é alagoana e escreve muito sobre o mar, sobre a água, sobre o rio, sobre a lama. Esse livro aqui, Procurar o Mar é Exercício Noturno, foi publicado também pela editora Penalux. E é um livro que fala justamente dessa relação dela com as águas, né? Eu tenho um podcast sobre literatura alagoana. A gente conversou, eu entrevistei recentemente a Érica nesse podcast e a gente chegou justamente a essa conclusão de que ela é uma escritora das águas, o que contrapõe justamente essa ideia do Nordeste que escreve apenas sobre a seca, né, sobre as regiões áridas. Então, por isso que eu escolhi trazer esse livro aqui. E aí eu trouxe também outros autores de outras regiões, de outros estados do Nordeste, como Jorge Amado, né, que eu acho que é um dos autores incontornáveis do Nordeste, baiano, e também Ariano Suassuna, aqui com a Peninha Lei, paraibano, também morou no Recife, e o Ariano Suassuna também é muito importante por causa do movimento armorial, que é um movimento artístico muito rico dentro do Nordeste. E o Literando de hoje acaba por aqui, mas já temos um próximo encontro marcado. Então, até o próximo Literando.